Bom dia. Muito bom ver a casa cheia. Obrigada por todo mundo pela presença. A gente está muito feliz de retomar aqui as programações normais do campus depois do Expert Summit. Até é estranho voltar a falar em português aqui nesse palco. Foram 2 semanas bem intensas. Espero que alguns de vocês tenham vindo, participado. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou gerente de programas aqui do campus. E hoje é um prazer para a gente estar recebendo a Cris, que aceitou o nosso convite para vir contar um pouquinho sobre o mundo das fintechs. Esse é um tema que realmente é dos mais pedidos aqui no campus. E a gente falou, bom, então se vamos atender os pedidos, vamos trazer já conteúdo dos mais bacanas. E a gente viu que, realmente, a indústria financeira ela tem uma capacidade imensa de se renovar. E isso está sendo traduzido por tantas startups que estão surgindo, e a gente vê o Nubank liderando essa onda de inovação aí, a Cris à frente do negócio, junto com o Ed e com o Davi, são os sócios junto com ela. Eles estão colocando uma turma aí para atender muito bem um segmento que está precisando de um pouco de carinho. Então, Cris, queria te agradecer mais uma vez. Aproveitem vocês também. A Cris vai fazer um papo com a gente, depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, vamos aproveitar esse momento para tirar bastante inspiração e seguir resolvendo esses problemas que estão na vida de todos nós, né? Muito obrigada e vamos aproveitar. Muito bem, bom dia. Então, tá bom. Quem trabalha comigo sabe que de manhã eu chego num bom humor insuportável, tá? Então, assim, eu já começo, cara, aquele bom dia, todo mundo já pergunta por quê, né? E tá tudo certo. Bom, obrigada a todo mundo que está aqui, pessoal que está assistindo também. Obrigada, Fernando, pessoal do Google, que fez esse convite para a gente vir aqui contar um pouquinho mais de Nubank. Para a gente é super importante apoiar essas comunidades de startups que estão empreendendo, que estão fazendo coisas diferentes, que estão trazendo, enfim, uma carinha nova aí para tantos mercados que precisam de inovação. Bom, vou começar antes. Eu tenho um material aqui para contar para vocês a história do Nubank, mas vou contar um pouquinho de mim para começar. Bom, quem conhece isso aqui? Bastante gente. Esse aqui é o Pinguim em Ribeirão Preto. Para quem não sabe, eu nasci em Ribeirão Preto. Eu sou do interior de São Paulo, fui criada no Rio, mas eu estou em São Paulo já há muitos anos. Eu vim para São Paulo quando eu entrei na faculdade, quando eu vim fazer Poli. Eu fiz graduação e mestrado aqui na USP, na Poli, e comecei minha carreira em consultoria. Então, eu segui o caminho corporativo, tradicional. Então, foram alguns anos. Na época, comecei mesmo na Booz Allen Hamilton, que nem existe mais. Depois, BCG, alguns anos no Boston Consulting Group, aqui em São Paulo. Fui fazer meu MBA nos Estados Unidos, fiz Kellogg. Quando eu estava voltando de lá, eu tive uma oferta que eu não pude recusar. Eu era super nova e, na época, o Unibanco tinha um programa de recrutamento de MBAs que era muito bacana. E eu tinha a oportunidade de liderar um time enorme, tocar um negócio, e isso ia ser uma experiência muito relevante para mim. E foi uma excelente decisão. Claro que eu comecei no Unibanco, 1 mês e meio depois veio a crise de 2008, né, e o mundo meio que acabou. E 1 mês e meio depois veio a fusão com o Itaú Unibanco, então foi sempre muito divertido, bem dinâmico. E em 5 anos no Itaú Unibanco, eu aprendi muito. Então, eu sei que é um pouco meio mundo corporativo, né? Aquela coisa um pouco mais tradicional, e a turma que está aqui certamente acha que, né, o futuro é startup e tal, mas eu posso falar para vocês genuinamente, muito do trabalho que a gente está fazendo hoje no Nubank foi possível pela experiência que a gente desenvolveu lá. Então, ao longo de 5 anos, eu tive a oportunidade de tocar 3 negócios diferentes, em momentos muito interessantes, então negócios que precisavam de turnaround ou que tinham uma oportunidade de crescimento muito grande. No banco, meu último papel lá foi tocando a Itaú Card, não correntistas, então, enfim, Luciano Huck, essas coisas. Mas em algum momento, eu achei que estava difícil. Quando eu olhava para frente e pensava no que eu gostava de fazer, no que realmente me motivava, no que realmente era interessante para mim, eu não via perspectiva no banco, né? Eu vi os diretores muito ligados a agendas internas, a agendas políticas, e o que eu queria era construir coisas, era entregar coisas diferentes para os clientes, enfim. E aí eu pedi demissão. As pessoas, às vezes, não acreditam, mas, de fato, assim, eu pedi demissão sem saber o que ia fazer.
levou um tempinho para eles lá entenderem, né? Eu lembro que no dia que eu pedi demissão para o meu chefe lá, o meu diretor, ele ficou uns 10 minutos, né, me ouvindo e tal. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, mas não entendi, Cris. Então você vai pedir demissão? Eu falei, Télio, estou pedindo demissão, faz uns 10 minutos que eu estou aqui pedindo demissão. Né? Levou um tempinho até cair a ficha, porque não é um movimento tradicional. Né? Poucas pessoas deixam uma carreira estável, bacana. Naquele dia eu tinha recebido o maior bônus da minha vida, o que, né, é difícil de largar. Mas eu sabia que tinha alguma coisa mais importante para eu fazer. E aí eu me dei um tempinho para pensar no que eu ia fazer, para conversar com muita gente. Eu brinco que foi outro MBA, porque em 2 meses eu li 10 livros, assisti uns 50 TED Talks, falei com todo mundo que eu conhecia, em tudo quanto é empresa, e para tentar entender o que deveria ser a próxima coisa. E ainda bem que eu fiz isso, porque senão eu não teria conhecido meu sócio, Davi, e a gente não teria começado no Nubank juntos, né? Foi mais ou menos nessa época que ele também estava saindo do Sequoia, ele estava no lado dos investidores, né, no lado de Venture Capital, e depois de 2 anos aqui no Brasil, procurando oportunidades para investir, olhando o ecossistema, a visão do Sequoia é que o Brasil ainda não estava tão maduro. Mas o Davi falou, olha, não é por falta de oportunidade, tem muita oportunidade no Brasil de se fazer alguma coisa melhor, de se usar a tecnologia de uma maneira melhor, especialmente no setor de serviços financeiros. Então, foi muito feliz o momento que a gente se conheceu e se encontrou. O nosso terceiro sócio, que é o Ed, também estava no momento que ele já tinha fundado uma empresa, já tinha desenvolvido um produto, mas estava pronto para um próximo desafio. Então, nós 3 nos juntamos e começamos essa jornada aí, que é o Nubank. Eu já vou contar para vocês mais um pouquinho, mas também me pediram para contar um pouquinho do outro lado mais pessoal. Eu tenho uma família também, e acho que todo mundo aqui, mesmo os mais novinhos, tem alguma referência de como é difícil equilibrar a vida pessoal. Acho que muito se fala sobre as mulheres, etc., mas acho que esse é um desafio, falo pelo meu marido, acho que é um desafio para todo mundo equilibrar essas demandas, né? Cada um de nós aqui é filho, muitas vezes é irmão, né? Alguns são pais, são amigos. Então, de fato, esse equilíbrio é difícil. No meu caso, foi especialmente difícil porque a minha filha ela nasceu no mês que a gente lançou o Nubank. Então, eles são gêmeos, né? São irmãos. Eu brinco que o Nubank deve muito à Alice, porque se ela não fosse um bebê tão anjo, acho que tem muita coisa que a gente fez a gente não teria conseguido fazer, mas foi de fato muito, muito intenso. Eu entrei em trabalho de parto no escritório. Nessa época, o atendimento do Nubank, se ligasse para o 0800 do Nubank, a gente já tinha uns 1.000 clientes mais ou menos nessa época, tocava no meu celular. E eu estava lá na sala de pré-parto, respondendo chats e e-mails, né? Então, foi realmente uma daquelas histórias. Inclusive, os papéis do nosso Series A, da nossa rodada de investimento, foi liderada pelo Sequoia. Eu assinei na maternidade, no Einstein, o Davi me levou. E eu fui para a Califórnia fazer o pitch do nosso Series A, grávida de 7 meses. Enfim, são sacrifícios. Eu acho que cada um de nós tem que encontrar o seu balanço, né? O que é certo para mim, o que é o ideal para mim, não é o ideal para vocês, mas eu acho que as pessoas às vezes olham de fora e acham que é tudo lindo, que é tudo fácil, que é o glamour, né? O glamour empreendedor e tal, mas no fim tem muitos sacrifícios que a gente tem que fazer e eu acho que é importante a gente passar por essa jornada tendo orgulho das decisões que a gente tomou e fazendo as escolhas que são certas para a gente naquele momento, né? Bom, então, essa sou eu. Deixa eu contar um pouquinho mais para vocês sobre Nubank, tá? Bom, vou começar com uma história. Quem aqui nunca passou pela seguinte situação? Você pegou o seu extrato da conta corrente ou a fatura do cartão de crédito e olhou lá, bom, compra, gastei isso, legal, tal, e chegou em algum lançamento ali, alguma cobrança que era estranha. Você olhava e falava assim, gente, eu tenho certeza que isso aqui não é devido. Uma tarifa esquisita, uns juros meio estranhos. Você fala assim, gente, e aí? E aí você faz a conta na cabeça, né? Aquela conta, fala, bom, vou ligar, né, numa central, 20 minutos na musiquinha, 30 às vezes, transfere para cá, transfere para lá, até que fala com um, fala com outro. As pessoas, em geral, pouco qualificadas, exaustas, né, dificilmente entendendo o que você está querendo dizer. E aí você fala, bom, eu vou passar, sei lá, 30, 40 minutos nesse sofrimento
né, passar por URA e digite isso, digite aquilo, para no final não conseguirem resolver o meu problema, né? E aí você faz a conta, você fala, bom, quanto que é mesmo? É R$18, R$20? Você fala, não vale a pena, né? Não vale o meu estresse, não vale o meu tempo. É um absurdo isso, gente. Isso é uma extorsão, né? Alguém vai lá, pega o nosso dinheiro, né? E se a gente não for atrás, se a gente não brigar e não tomar alguma providência para pegar de volta, a gente não consegue. Isso está errado. Eu sei que é algo que a gente meio que se acostumou, mas isso está muito errado. Não é para ser assim. Não é para a gente sofrer cada vez que a gente precisa entrar em contato com uma empresa que presta serviço que a gente está pagando para usar, né? Isso, enfim, essas cobranças esquisitas, esse atendimento ruim, é só uma das inúmeras coisas que estão muito erradas com a experiência de cartão de crédito como ela existe hoje. O cartão de crédito foi inventado na década de 70 e até hoje existem processos muito esquisitos, né, muito macarrônicos, tipo escrever uma carta à mão, né, de próprio punho quando você precisa contestar uma compra, né, ou mandar um monte de papel, comprovante disso, comprovante daquilo, ter que ir numa agência para desbloquear um cartão, né, como assim? Isso tudo é porque os cartões de crédito foram inventados no mundo antigo, no mundo offline, no mundo analógico. E até hoje, os cartões de crédito eles rodam em plataformas da década de 80, da década de 90, quando muito. Então, baseado em sistemas e processos que não foram desenhados para o mundo de hoje. E quando a gente começou a pensar no que viria a ser o Nubank, a gente falou, mas e se o cartão de crédito fosse inventado hoje? E se a gente tivesse a oportunidade de usar tecnologia mais moderna e design e um entendimento bem profundo do que o cliente quer para desenhar uma experiência de cartão de crédito para esse mundo, para um mundo que está todo mundo conectado, que todo mundo tem um smartphone, que a gente está online o tempo inteiro. Como que isso seria, né? Esse era o desafio que eu, o Davi e o Ed começamos há 4 anos atrás. Dia 6 de maio faz 4 anos, do primeiro dia que a gente começou a trabalhar, do dia que o Ed chegou no Brasil com 2 malas, sem falar uma palavra de português, sem ter onde morar, né? E foi assim que a gente começou. E a gente gosta de contar, né? A gente fala para o pessoal, a nossa piada interna, que a gente começou uma startup na Califórnia, né? Mas, na verdade, começando do zero, sem dinheiro, sem equipe, sem CNPJ, sem nada, o melhor que a gente conseguia fazer, na verdade, era uma casinha na rua Califórnia, ali no Brooklyn, tá? Foi lá que a gente começou. Casinha essa que o Ed, que tinha chegado no Brasil agora, morou lá em cima durante um bom tempo, né? Até a gente expulsar ele do quarto que ele ocupava para a gente colocar engenheiros para trabalhar nesse quarto. Então, assim a gente começou ele com o shortest commute ever, né? Tipo, ele descia a escada e já estava no trabalho. E a gente contratou o nosso primeiro funcionário, que inclusive já era um desenvolvedor mobile, né? A gente fala que o Nubank é mobile first de verdade, cronologicamente. A gente tinha os nossos 2 apps para iOS e Android muito antes de ter um site, muito antes. E a gente começou a trabalhar. A gente trabalhou muito, a gente trabalhava direto. O Ed, então, enfim, nossa, eu não consigo... Quando a gente quando a gente emitiu os primeiros cartões, mais de 80% do nosso código ele tinha escrito. E nessa altura a gente já devia ter uma equipe de mais de 10 desenvolvedores. Então, vocês podem imaginar o que ele trabalhou. E depois de quase 11 meses de que a gente tinha começado a trabalhar lá na casinha, a gente emitiu os nossos primeiros cartões e fez as nossas primeiras transações. E foi muito trabalho para chegar lá. A gente realmente estava correndo contra o tempo, regulamentação nova saindo, a gente sabia que tinha uma oportunidade nesse espaço que muitas outras empresas iam começar a surgir depois da gente, a gente queria chegar rápido, então foi um push muito intenso. Mas we went live, né? A gente começou e o time todo que estava lá, e na época, inclusive os nossos parceiros, o pessoal da Mastercard, a gente fez uma camiseta que está lá no Nubank até hoje, um dia vocês forem lá, vocês vão ver, que diz, eu sobrevivi à implantação nu, porque realmente foi como a gente, né, se sentiu, realmente. E quando a gente lançou, uma das coisas que a gente achava era que ia ser um trabalhão para conseguir cliente, né? Porque, enfim, vários de vocês aqui são empreendedores, a gente fala, bom, tudo bem, eu vou construir um produto, eu vou ter ideia, eu vou pensar, vou desenhar, mas e os clientes, será que eles vão vir, né? E a gente falava, bom, CAC, né? Customer Acquisition Cost.
Vamos ter que conseguir cliente. Até porque, uma das coisas que eu falava para o Davi, eu falava, gente, cartão de crédito não é que nem um iPhone ou um carro. Cartão de crédito não é sexy, é um tremendo vilão, né? Ninguém acorda de manhã e fala, gente, que dia legal hoje. Estou indo fazer um cartão de crédito. Vai ser ótimo. Eu vou poder contar para todos os meus amigos. Ninguém, né? E depois que a gente lançou, a gente viu esse fenômeno, né? A gente viu as pessoas amando um cartão de crédito, o que era uma coisa impensável, né? A gente criou problemas para a gente mesmo, muito engraçados. Por exemplo, nenhum cartão de crédito que a gente conhecia disponibilizava para os clientes o código de rastreio da entrega, né? Porque ninguém ficava lá ligando no bancão, né? Falando, olha, desculpa, eu estou muito ansioso, eu preciso do meu cartão de crédito, quando que ele vai chegar? Mas os clientes faziam isso com a gente, e a gente teve que desenvolver no nosso app uma parte para você fazer o tracking do pacote do cartão, né? Porque os clientes estavam ansiosos assim. E com essa ansiedade veio o boca a boca, veio as indicações. Então, muitos de vocês devem saber que o Nubank cresceu majoritariamente através desse crescimento orgânico, dessas indicações, de um cliente indicando o outro e falando da experiência positiva que eles tinham. E não à toa, não por isso, a gente começou a chamar a atenção de investidores internacionais. Então, a gente foi, para quem não sabe, o primeiro investimento no Brasil do Sequoia, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, do Founders Fund, que é o fundo do Peter Thiel, que só investiu na Tesla, né, SpaceX, empresas tranquilas, low profile, né? Recentemente, a nossa última rodada do Series D foi liderada pelo pessoal do DST, que fazem investimentos globais em empresas de tecnologia, foram um dos grandes investidores de Facebook. E são fundos que não tinham sequer cogitado investir no Brasil ainda, né? E só quando a gente trouxe o nosso case para eles, nosso case de crescimento, o quanto que os clientes estavam amando o produto, esse product market fit, foi que eles se interessaram. Nessa linha, a gente também teve muitos reconhecimentos interessantes. Então, já teve alguns prêmios que ainda bem a gente ganhou, a gente, claro que agradece e aprecia. Mas um dos mais interessantes, a gente foi a primeira marca brasileira na história a aparecer no ranking global da Interbrand, que é a consultoria de marcas internacional maior, né? A gente apareceu numa lista de 60 marcas ano passado, que eles chamaram de Breakthrough Brands, que são marcas que estão completamente transformando o mercado que elas atuam, e mudando completamente a dinâmica desses mercados. Então, esse foi um reconhecimento extremamente importante. A gente também recebeu um outro prêmio nessa linha de marketing, também um prêmio sponsored pelo Wall Street Journal, lá no Vale do Silício. A gente também foi a primeira empresa na América Latina a ever ser, enfim, indicada e receber esse prêmio. Então, acho que tem sido muitos reconhecimentos bastante positivos do progresso que a gente teve até agora, né? Um mais recente, acho que agora é o vídeo. Bom, antes da gente falar de um reconhecimento mais recente, queria dividir aqui com vocês um recap que a gente fez ano passado, no fim do ano, sobre tudo que a gente viveu em 2016, todo o crescimento e um pouco do que a gente está vendo dos nossos clientes.
Esses são alguns números do nosso ano passado e, claro que isso, a gente fechou esse vídeo no finzinho de dezembro, estamos em maio, muita coisa já avançou ainda mais de lá para cá. Então, hoje, a gente já tem mais de 9 milhões de pedidos do nosso cartão, através do nosso site, através dos nossos aplicativos. A gente tem ainda 500 mil de pessoas na nossa lista de espera, pessoas que entendem que, naquele momento, a gente não conseguiu aprová-las, mas que a gente está constantemente revendo os nossos modelos de crédito e que a gente está trabalhando duro para aprová-las o mais rápido possível. E a gente tem um carinho vindo dos clientes todos os dias nas redes sociais que é incrível. A gente tem um mural no Twitter, para quem tiver curiosidade, chamado New Love, que a gente guarda as coisas mais bacanas que a gente ouve dos clientes todos os dias. Eu estou falando de dezenas, às vezes centenas de tweets todos os dias, mas a gente sempre seleciona 2, 3, 4, que são os mais interessantes. E são coisas como, Nubank casa comigo, ou você deveria namorar com alguém que te tratasse como Nubank. Enfim, ou clientes relatando experiências incríveis, clientes falando que, pela primeira vez, eles estão pagando a fatura do cartão de crédito inteira e não estão entrando no rotativo. Ou, eu lembro de um caso de um cliente que pegou o dinheiro da anuidade dele e fez uma doação para uma ONG que ele queria muito ajudar e não tinha condição. Então, enfim, eu acho que tudo isso mostra o impacto que a gente está tendo na vida de centenas de milhares de pessoas, agora milhões de pessoas, né? Um dos milestones recentes que a gente teve também foi no Facebook. Hoje tem o quê? Mais ou menos um mês, né? Que a gente chegou a 500 mil de likes na nossa fanpage. A medida de likes ela não é muito tradicional, porque muita marca simplesmente faz investimentos enormes e acaba comprando muito dessa divulgação. A gente tem muito orgulho de ter chegado nesse patamar praticamente sem investimento. E também, eu acho que, mais do que isso, a gente hoje é a fintech que tem mais relevância em termos de engajamento, em termos de seguidores no mundo. Né? A segunda fintech que tem mais seguidores no Facebook, fãs no Facebook, tem mais ou menos 180 mil. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do impacto da mensagem que a gente está passando aqui e dos valores que a gente está divulgando com os nossos clientes. Bom, uma das coisas que a gente mais ouve quando a gente conta a história do Nubank são as pessoas falarem: nossa, mas que ideia que vocês tiveram, né? Nossa, que inovação, né? E eu brinco que, gente, não tem uma grande ideia, né? Na verdade, o cartão de crédito existe há muito tempo, né? Desde a década de 70. O nosso funciona igual. A gente enfia na maquininha, tem o chip, digita a senha. Ele só é roxo, né? E bonito, e funciona. E tem uma experiência legal, né? Mas é isso, é um cartão de crédito. Não é um completo modelo diferente, novo de negócio. Não é um Uber, né? Uma economia de compartilhamento, uma patente nova aqui que ninguém tem, não. Eu acho que a grande diferença, a grande ideia foi fazer bem feito, né? Foi entregar uma experiência que o cliente queira. Foi dar um passinho atrás ali e falar: bom, peraí, em vez de eu tentar empurrar a goela abaixo esse produto aqui que existe, né, que todo mundo tem, como que a gente desenha algo que as pessoas queiram, né, que elas procurem a gente porque elas querem fazer parte disso. Acho que essa foi a nossa grande ideia, né, quando a gente começou a desenhar os nossos processos do Nubank. E por isso que, enfim, muita gente pede para ir lá visitar o Nubank e fala assim: eu queria muito conhecer o seu time de inovação. E a gente, né, tipo... Não tem time de inovação no Nubank. Não tem. Não, mas o seu time de digital. Não tem time de digital. De vez em quando tem algum jornalista que pergunta: quantos % do investimento de vocês em tecnologia é para mobile? Eu falo: bicho, 100%, cara. Se a gente estiver fazendo alguma coisa aqui que não vai impactar o cliente, e 100% dos clientes estão em mobile, a gente não deveria estar fazendo. Né? Eu acho que a mensagem é: a gente não tem um time focando em digital, a gente não tem um time fazendo inovação no Nubank. A gente tem um time inteiro de hoje,
mais de 450 pessoas, que todas, dentro do seu escopo, estão pensando em como fazer a coisa diferente, né? De operações a RH, né? Enfim, de collections, que é cobrança, que é algo que é intrínseco para serviços financeiros, até a parte de infra de dados, que, no fim, vai se materializar na nossa habilidade de tomar melhores decisões, de construir uma inteligência de análise de risco e de crédito muito melhor. A gente realmente acredita nessa inovação compartilhada, com todos os times, cada pessoa individualmente, sempre se provocando a pensar diferente, a desafiar o status quo, a pensar por que a gente poderia fazer de outra maneira, desde o começo, sem dúvida. E um exemplo disso, eu trouxe aqui um case para vocês, de algo que a gente lançou recentemente, talvez nem todos tenham ouvido falar, que foi a antecipação de parcelas. Eu explico. Quem nunca teve no caixa, né, pagando uma compra, né, você foi lá comprar uma TV, uma geladeira, e você perguntou uma roupa. E você perguntou, se eu pagar à vista, tem desconto? Né? E aí, normalmente, o que a gente ouve? Não, mas você pode parcelar. E aí você pensa assim, bom, eu não preciso parcelar, né? Eu poderia pagar agora. Aliás, eu preferiria pagar agora, se eu tivesse um desconto. Mas eu me sinto meio otário, né, de não parcelar. Se pode parcelar, né, a gente parcela, né? Não é isso? Pois é. E aí a gente chegou à conclusão e falou assim, cara, não precisa ser assim. Porque se o cliente não precisa desse prazo, esse prazo custa para alguém, se a gente receber esse dinheiro antes, a gente pode dar esse desconto para o cliente. E foi assim que a gente fez uma funcionalidade que foi completamente diferente, inédita do que existia né, aqui no Brasil, aliás, no mundo, né, porque até parcelado sem juros também não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Mas, enfim, foi algo completamente inédito, mudando a maneira como a gente pensa. Então, se o estabelecimento não vai te dar esse desconto para receber mais cedo, se a gente receber mais cedo, a gente pode te dar esse desconto. E hoje, qualquer cliente que tem o cartão do Nubank, faz uma compra parcelada, ele pode entrar no nosso app sozinho, sem ligar para ninguém, sem falar com ninguém, ele aperta um botão, faz a simulação e confirma uma antecipação, ganhando um desconto do custo do dinheiro no tempo. Esse é um exemplo, a gente tem vários de coisas que estão acontecendo todos os dias, de código que a gente está colocando em produção todos os dias, de coisas novas que a gente está questionando, que a gente está se perguntando se não tem outro jeito de fazer. E isso, assim, como que você cria essa cultura, né? De todo mundo estar se provocando e tentando gerar essas ideias e resolver os problemas da vida dos clientes? Eu acho que a primeira coisa é fazer esse dia a dia, né? Fazer essa execução dessas coisas ser sexy. Mão na massa mesmo. Né? Eu brinco que a quantidade de pessoas que procuram a gente fala assim, sabe o que é? Eu queria trabalhar assim, numa coisa estratégica, numa coisa assim, de inovação, entendeu? É isso que eu queria e tal. E aí eu falo, olha, estratégico, né? Essas coisas normalmente são código para, nessa indústria aqui que o Nubank está, para carteira digital, mobile payment, né? É o que blockchain, Bitcoin, tal. Super sexy, né? Todo mundo acha legal. Só que, na prática, gente, são poucas as aplicações ainda dessa tecnologia no dia a dia. As pessoas, às vezes, perguntam o que a gente no Nubank pensa de mobile payment. Eu penso, olha, é ótimo. O dia que eu tiver um padrão, que estiver tudo funcionando, né, indo bem, a gente vai adotar, a gente vai fazer, claro. Mas, como uma startup, a gente não tem tempo para ficar se distraindo com essas coisas, these shiny things that are happening, né? Com essas coisas interessantes, esses jargões novos. A gente tem um negócio para cuidar, a gente tem cliente para atender. Então, na nossa cabeça, executar esse dia a dia é que é o negócio. Né? A oportunidade para a mudança e para o impacto real está ali todo dia. Né? Está ali em entender um problema que o seu cliente tem e não parar até você resolver, até encontrar uma maneira de resolver. Essa é a mentalidade lá no Nubank. Então, lá não tem a área estratégica e a área não estratégica. Está todo mundo pensando no que é melhor para a empresa, pensando em oferecer uma experiência melhor para o cliente, não importa onde você está atuando. E tudo isso está caminhando para um goal maior. Essa é uma primeira etapa. E a segunda etapa é o time. Assim, a gente tem muito orgulho de Nubank ter um time muito diverso e muito forte. Né? Então, esse aqui é uma foto representativa de um pouco do que a gente tem lá, mas alguns números para vocês.
Hoje, dos 450 funcionários que a gente tem lá, a gente tem mais de 25 nacionalidades representadas. Tá? É um time muito internacional. Lá dentro do Nubank, em função disso, a gente tem vários indianos, canadenses, colombiano, chileno, australiano, francês, holandês, you name it. A gente tem Singapura, chinês, japonês, enfim. E, em função disso, a gente acaba falando até mais inglês do que português no dia a dia internamente. Mas essa diversidade ela cria muitas oportunidades. Tem a questão das nacionalidades, tem a questão dos backgrounds também. A gente tem pessoas que, enfim, se formaram farmacêuticos, biólogos, formaram em história, claro, em negócios, em engenharia também, mas de experiências extremamente diversas. E o que eu falo, quando as pessoas procuram a gente, que trabalham já no setor, e falam, olha, eu tenho 10 anos de experiência, 15 anos de experiência com cartão de crédito, sinceramente, o que a gente pensa é, que pena, né, bicho? Vai dar um trabalhão para você esquecer isso tudo, né, cara? Porque no fim, o que a gente está fazendo lá é tão diferente do que o mercado está fazendo que a pessoa ter essa experiência simplesmente não é relevante. Porque vão ser 2 trabalhos, né? Dela desaprender isso tudo e começar a aprender de novo. Então, realmente, o que a gente busca é diversidade. A gente também tem uma diversidade bastante grande em outras dimensões. Vou dar outro número aqui para vocês. A gente estima mais ou menos 30% dos funcionários hoje do Nubank são da comunidade LGBT. Então, a gente tem muito orgulho de ter um ambiente lá muito aberto, muito seguro, né? Muito acolhedor e muito respeitador de todas essas diferenças. E, no fim, muito disso é que ajuda a gente a olhar para os problemas de uma maneira muito, muito diferente. Bom, esse era o recado. Hoje, enfim, contei aqui um pouco da história. Eu acho que a provocação fica para todos aqui que estão criando negócios, que estão pensando em como fazer algo diferente, em o que pode, enfim, mudar a indústria que vocês estão atuando ou ser uma grande novidade para os clientes de vocês. Acho que a provocação que a gente faz é garanto que vocês façam isso com um time bastante diverso, né? Se cerquem de pessoas que vão ter opiniões diferentes, que vão trazer ângulos diferentes, e deem valor para a execução. No fim, o mundo não é das grandes ideias. Ideia todo mundo tem. O difícil é ir lá fazer. O difícil é ir lá executar. Tá? Então, enfim, essa é a provocação de vocês. Esse é uma foto do nosso telhado, lá do nosso prédio, para quem um dia tiver a oportunidade de ir lá conhecer. Mas é isso, esse é o recado que eu tinha. Eu acho que eu vou convidar a Fernanda para sentar aqui com a gente começar a bater um papo, e depois a gente pode responder algumas perguntas também. Tá bom? Tá bom. Cris, obrigada. Imagina. Super interessante ouvir. Acho que inspira muita gente. Toda vez que a gente tem um fundador aqui, acho que o pessoal se interessa muito de ouvir de onde veio, como começou, né? E tudo isso faz a gente continuar também nos nossos caminhos aí, tenho certeza. A gente está com muita pergunta no live stream. Eu vou escolher uma ou outra das melhores para começar esse papo e depois vou abrir para vocês, para quem tiver alguma coisa, tá? Eu queria começar, Cris, te perguntando, depois desses 4 anos, todos os aprendizados que vocês tiveram, tem alguma coisa que você faria diferente se você pudesse voltar lá para o início? A gente fala que hindsight é 20/20, né? Tipo, você olha para trás, depois você vê tudo que você poderia ter feito diferente, né? Tem coisas, já conto, mas eu acho que o mais importante é a gente garantir, à medida que a gente está passando por cada uma das nossas jornadas aqui, quando a gente está tomando decisões, é importante que a gente tenha a segurança que a gente está tomando a melhor decisão que a gente pode, né? Então, que a gente está se baseando na melhor informação que a gente consegue reunir, né? Sendo bastante objetivo a olhar os dados e os números e o que isso tudo está dizendo para a gente em relação ao melhor caminho. Claro que a gente nunca vai ter informação perfeita, né? Então, até para quem acompanha o Jeff Bezos, na carta dele aos acionistas esse ano, ele colocou lá, falou, cara, o processo de tomar decisão numa empresa é muito crítico para que tipo de cultura e quão rápido ela age. E ele fala, o ideal é você tomar decisão com 70% da informação. A gente gostaria de ter 100%, mas mesmo 90% pode ser muito caro.
Pode significar que você já... esperar... Se você esperar, o timing já passou. Então, eu acho que lá no Nubank, eu pessoalmente, a gente gosta muito de pensar em como a gente tomou as decisões que a gente tomou. Se foi a melhor decisão naquele momento, independente de ter sido um bom outcome ou não, né? Agora, olhando para trás, tem muitas coisas que eu acho que a gente poderia ter feito diferente. Uma que eu acho que é a principal lição... Teve algumas poucas vezes na história do Nubank que a gente precisava muito de ajuda para alguma determinada função e que estava muito difícil de contratar. Que a gente já tinha visto 20, 30, 40 candidatos, às vezes, e a gente não achou ninguém que a gente fala assim, nossa, é essa pessoa. E aí, naquele momento, a gente falou assim, quer saber? Putz, a gente está morrendo aqui. Quem foi a melhor pessoa que a gente achou? Foi essa aqui. Tá bom. Cara, vamos dar uma chance para essa pessoa, vamos ver. De repente, ela surpreende a gente. A gente fez isso umas 3, 4 vezes. 100% das vezes não deu certo. Foi ruim. A gente perdeu tempo, a pessoa perdeu tempo. Então, eu acho que essa é uma lição, de não compromise, né? De não falar, não, tá bom, por agora basta e tal. Porque, no fim, isso contribui para a cultura que você está criando, né? A gente ouve isso demais das pessoas que estão se juntando a gente ao longo do tempo, que estão vindo muito em função do time que a gente tem, da barra alta que a gente tem. E são 2 trabalhos, né? De você trazer uma pessoa, investir nela, depois ter que passar pelo custo de tirá-la do time e depois ter que começar tudo de novo a procurar. Então, eu acho que essa é uma grande lição. Que bom que você falou isso. O Google diz também, né, que recrutamento é a coisa mais importante que você faz na empresa, justamente para... até vou continuar te perguntando sobre a cultura. Você acha que é muito os fundadores liderando pelo exemplo, ou tem que ter um treinamento que vocês... Ou está no recrutamento mesmo, a pessoa já tem o fit, ela já entra? O que vocês fazem para, com 450 pessoas, continuar com a cultura tão viva que a gente vê de fora, né? Então, acho que é um pouco de tudo. Sem dúvida, uma das coisas que a gente acertou muito, você falou assim, o que você faria diferente? Essa é uma que a gente fez muito bem. Eu lembro do primeiro dia 6 de maio de 2013, né, comecei a trabalhar com o Davi, o primeiro dia, da gente ter uma conversa sobre cultura, né? Então, assim, tem muito startup que começa, aí depois, 2 anos depois, fala assim, putz, esse negócio de cultura é importante, né? Pô, a gente precisa... Vamos criar uma cultura? Vamos combinar? Só que você não vai criar uma cultura, já existe, tá? Deixa eu te contar, tá lá, né? E aí você vai passar esforços enormes para mudar essa cultura. E a gente no Nubank, desde muito cedo, a gente tinha essa preocupação. Então, eu acho que sim, vem muito dos fundadores, né, da cultura que a gente, lá na casinha da Califórnia, começou a criar, e do investimento que a gente ainda faz. Então, o Davi é um que, uma vez por mês, senta e faz uma conversa sobre cultura com os novos funcionários e tal, com todo mundo que chega lá. Então, sem dúvida, a gente faz o investimento, mas é o que você falou. Acho que são vários processos que ajudam a gente a isso. Então, para dar o exemplo do recrutamento, tá? Acho que a gente pensa em recrutamento de uma maneira menos ortodoxa, né? Mais heterodoxa. Então, para dar um exemplo, tem alguns processos seletivos que a gente desenhou para algumas funções que foram... Primeiro, a gente não tinha RH, tá? Durante muito tempo, a nossa diretora de RH está no Nubank há quase 1 ano. E foi quando ela começou a montar o time. Então, muitos dos processos de contratação, de treinamento, foram desenvolvidos por pessoas, sei lá, da minha equipe, que tinham outro background, faziam outras coisas. Eu falei, olha, bicho, a gente precisa contratar. Vamos lá, senta aqui, vamos pensar de maneira criativa aqui qual é a melhor maneira de fazer isso. E recrutamento, por exemplo, uma das coisas que a gente inventou naquela época, que existe até hoje, que super ajuda a gente a entender quem tem o perfil certo, a gente, por exemplo, pede uma selfie para a pessoa no processo seletivo. E é algo que ajuda a gente demais a entender a personalidade dessa pessoa, como que ela se vê, como que ela entende, como que ela gostaria que ela fosse percebida. Então, enfim, esse é um ponto, não vou dar todos, né? Porque, enfim, a galera também estuda, né? Fogo, mas... esse é um exemplo de algo que a gente faz muito diferente desde o recrutamento para garantir que todo mundo está vindo muito, muito alinhado. Super interessante, uma coisa tão simples, né? Essa pergunta surgiu bastante aqui no live stream, então eu queria colocá-la para você. Tenho certeza que o pessoal está querendo saber. Quais são os planos de vocês de expansão de novos produtos? Qual é o futuro? O que vocês podem contar que vocês já estão pensando em dominar, fora o cartão de crédito? Bom, o futuro é roxo, né? Para quem já viu as nossas camisetas.
Eu acho que tem muita coisa legal para acontecer esse ano. O ano passado, ano de 2016, embora tenha tido algumas coisas super interessantes que a gente fez, antecipação de parcelas, né, essa questão do desconto é um exemplo, mas foi um ano de consolidar, de fazer um trabalho muito de backstage para a gente crescer de maneira escalável, né? Para a gente continuar oferecendo o mesmo nível de performance do ponto de vista de tecnologia. Então, assim, uma coisa é você atender super bem no chat, né, no telefone, 10 mil clientes. Outra coisa é você fazer isso com mais de 1 milhão de clientes, né? Uma coisa é você gerar os seus relatórios, fazer análise dos seus dados, rodar um modelo de análise com dados de 10 mil clientes. Outra coisa é quando a gente está falando de milhões de pessoas. Então, ano passado foi um ano de muito investimento em infra, em escalabilidade, em processos melhores, em eficiência. Então, exemplo, ano passado a gente multiplicou a nossa base de clientes por 4. Né? A gente começou o ano com X clientes, a gente fechou o ano com 4X clientes. E o nosso time, por exemplo, de suporte, praticamente não cresceu nesse período. Então, vocês imaginam a quantidade de investimento em ganho de eficiência que a gente teve que fazer para isso, para suportar um volume 4 vezes maior. Esse ano, acho que, finalmente, a gente está numa fase nova. E eu acho que, principalmente, o segundo semestre vai trazer bastante coisas interessantes para a nossa base de clientes, porque muito desse trabalho de backstage está sendo finalizado. A gente teve um investimento muito grande em tecnologia para migrar de uma plataforma de processamento de cartão, de autorização, para uma plataforma interna. E tudo isso vai liberar recursos e permitir que várias coisas novas sejam feitas. E tem coisas super interessantes. Eu acho que a primeira delas que os clientes devem ver é Rewards, né? O Nubank Rewards, que é um programa de pontos que a gente está em teste desde o fim do ano passado. É um negócio que leva tempo para testar. Para você testar um programa de pontos, as pessoas têm que acumular, ter o suficiente, resgatar. Então, não é algo que você bota em produção, faz o beta, 2 semanas, vão para a loja e vão embora. Né? E até porque, eu imagino que vocês vão querer fazer igual o que já existe. Justamente. Né? Para fazer outro igual, mais do mesmo, já estava lá. Então, sem dúvida, foi um projeto muito longo, que a gente trabalhou bastante tempo e que a gente espera que os clientes reconheçam o valor de toda a diferença que a gente está fazendo. Né? Assim como isso, tem outras coisas para vir, que talvez não aconteçam exatamente esse ano, mas que eu não posso adiantar ainda mais, mas planos bastante ambiciosos. O pessoal está bem animado com o Rewards. Tem várias perguntas aqui. Pois é, a história de Rewards, assim, acho que o público daqui, só para dar um pouquinho mais de contexto, desde que quando a gente lançou o programa, um monte de gente do nosso círculo falava, mas, não tem programa de pontos, né? Acho que vários de vocês aqui talvez pensem isso. Falam, putz, eu acho legal no Nubank, mas não tem esse negócio de ponto, então eu não quero. Tudo bem, né? No fim, o nosso cliente core hoje era um cliente que estava pagando uma anuidade cara em outro lugar, que muitas vezes não tinha programa de pontos, ou mesmo se tivesse, ele não gastava o suficiente para nunca conseguir resgatar nada. Ficava lá 2 anos juntando o negócio, quando ia ver, o ponto expirou. Né? Então, o nosso cliente do roxinho, né, desse cartão que a gente lançou no começo, estava muito feliz de não pagar a anuidade e não ter isso. Mas agora a gente quer atender um outro público que faz questão disso e que gasta mais, que tem um outro patamar de gasto e que faz questão disso. E tudo bem, é uma outra proposta de valor. Legal. Antes de passar, uma última da minha parte. A gente vê mesmo a paixão do público pelo Nubank. Então, realmente, em tudo que vocês fazem, dá para ver que o pessoal adora, tem orgulho de usar, quer ter o adesivo em todo lugar. E isso é uma coisa que, escalando, você vai ter que continuar nesse patamar, né? Quais são as áreas... Eu sei que você comentou que não tem área estratégica e área não estratégica, né? Mas quais são as áreas mais responsáveis por esse front-end, por essa linha de frente com o cliente, fora o atendimento, né? Que mais que você acha que é primordial? Onde está o maior foco de vocês em treinamento para ter certeza que não cai nenhuma bola? Quais são essas interações mais importantes com o usuário final? Então, eu vou reforçar que, de fato, não é um time que é responsável por isso. A gente, no Nubank, tem 5 core values, né, valores core, e o primeiro deles, isso vale para todo mundo, é algo que a gente, né, repete bastante quando as pessoas se juntam ao time e tal. We want customers to love us fanatically. Né? A gente quer que os clientes tenham essa paixão. Então, isso está lá, é o primeiro item da nossa lista dos nossos valores. Então, realmente é algo que a gente quer que todo mundo pense, que a pessoa que está lá pensando em cobrança
tem esse mindset, né, essa mentalidade. Então, sem dúvida. Acho que você comentou do atendimento dos nossos ex-peers, que é um orgulho tremendo que eu tenho de um time que a gente criou e de uma maneira de atender cliente que não existia, né, e que tem muita empresa hoje querendo copiar. E isso vai muito investimento, muito do time de pessoas lá desde o recrutamento para garantir que as pessoas que estão entrando têm o perfil certo, mas muito treinamento, muita monitoria para entender se o tom de voz está adequado, etc. Então, esse lado, sem dúvida. Mas tem todo um outro lado também de pessoas que estão em todos os nossos squads, todos os nossos times, de garantir que essa perspectiva do cliente está sendo valorizada. Então, em cada funcionalidade nova, a gente tem uma mentalidade de sempre entender qual é a perspectiva do cliente. A gente está construindo cada vez mais conhecimento em relação a como que o nosso cliente pensa sobre os assuntos e se desafiando também, né? Assim, tudo que a gente faz, um outro dos nossos velhos, né? We're hungry and challenge the status quo. Então, a história do adesivo, por exemplo, qualquer um pode fazer um adesivo, né? Mas a gente queria o melhor adesivo do mundo, né? Sempre o melhor do universo. Então, a gente queria algo que fosse durável, que as pessoas tivessem orgulho, que elas botassem em todo lugar. A gente fazia testes de tamanho para ver o que cabia dentro da embalagenzinha que a gente quer que seja minimalista. Então, assim, eu acho que é desafiar cada coisa que a gente está fazendo, sempre, para atingir essa expectativa dos clientes, que é muito alta. Altíssima. Gente, a expectativa está alta também nas perguntas de vocês. Então, quem quer começar? Eu vou jogar nossa catbox. Você pega? Olá, tudo bom? Tá ligado? Fala seu nome, por favor. Meu nome é Cláudio, eu sou analista de marketing e, primeiramente, eu queria parabenizar não pela inovação, mas pela revolução do segmento que o Nubank trouxe para todos nós, né? E eu queria falar um pouco assim do algoz dessa revolução, né? A minha questão é referente a isso, por exemplo, assim como o Uber, o algoz tem os taxistas. Recentemente eu li uma notícia sobre uma mudança que o Banco Central estava propondo, que eu não lembro os detalhes técnicos, mas disse que poderia extinguir o plano de negócio do Nubank, né? E foi aquele negócio, meu Deus, e agora minha marca preferida, o que vai acontecer? Como se proteger desse algoz, dessas ameaças, que às vezes não é um concorrente que está impondo, mas o Banco Central, no caso. Pois é, esse foi um tema difícil aí que a gente passou no ano passado, polêmico. Vale dizer que o Banco Central não era o grande vilão ali, porque eu vou contar uma história para vocês, tá? Na época, o governo estava procurando desenvolver um plano de estímulo à economia, né? E, para esse plano, vieram contribuições de diversos lugares, né? Do Congresso, do Senado, da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do Banco Central, etc. E, em algum momento, alguém levantou a mão lá e falou, olha essa situação aqui. Pô, tem os varejistas lá, o varejo está sofrendo na crise, né? Os coitados dos varejistas vendem hoje, o produto vai embora, eles só recebem daqui a 30 dias, né? E, pô, quando você paga um cartão de crédito, quem que faz esses cartões de crédito? São os bancos. E todo mundo acostumado do banco ser o vilão de tudo, né? Então, a culpa é sempre do banco, né? Então, óbvio que a culpa era do banco nesse caso também. O que eles não sabiam é que, na verdade, quem tá se beneficiando desse prazo não é o banco. Não é que o banco está sentado em cima desse dinheiro, né, e só entregando esse dinheiro para o varejista dali a 30 dias. Todo mundo aqui tem cartão de crédito. Vocês sabem que vocês têm até 40 dias para pagar, não é isso que o cartão de crédito faz? Pois é, quem está se beneficiando disso é o cliente final, é o consumidor final, né? E mais num raciocínio preliminar ali, superficial, parecia que não era. Então, a hora que essa medida começou a ser discutida, né, de fato, o cenário era esse. Para a gente ia precisar de um volume imenso de dinheiro, né, antecipado, para poder viabilizar pagar os varejistas antes. E o próprio consumidor ia ser prejudicado, porque, muito provavelmente, esses até 40 dias para pagar nos cartões de crédito iam ter que ser mudados para um prazo mais curto. Então, muito rapidamente, a gente conseguiu expressar as nossas preocupações e educar as pessoas que estavam envolvidas nessas discussões, né? Inclusive o Banco Central, que não foi de onde partiu essa medida, e rapidamente eles entenderam que, sim, isso é algo que é diferente aqui no Brasil, de alguns outros mercados internacionais, mas, assim como outras coisas também são diferentes, e que a gente não pode pegar uma coisa e mudar sem desestabilizar o sistema todo. Então, acho que, rapidamente, a gente conseguiu explicar a dinâmica do mercado, que, às vezes, não era algo que estava tão claro,
E a gente também rapidamente conseguiu um compromisso do Banco Central, do Ministério da Fazenda, de não fazer nenhuma mudança dramática sem consultar, sem discutir os impactos, sem entender que outras mexidas podem garantir a concorrência, gente. Porque, no fim, a discussão que a gente teve na época foi: ok, a gente pode tomar essa rota, que seria uma rota de ajudar os varejistas. Na prática, o que vai acontecer? Primeiro, o varejista, para receber mais rápido, ele vai pagar muito mais caro. Então, o percentual que ele paga lá na maquininha hoje certamente ia aumentar para poder sustentar o custo desse dinheiro chegar mais rápido. E os clientes que estão começando a se beneficiar de mais concorrência nesse mercado iam perder, porque a gente só iam poder concorrer nesse mercado quem tem muito funding disponível. Então, esse foi o racional, e ainda bem a gente conseguiu ter as conversas que a gente precisava e esclarecer. E hoje a gente está bem tranquilo de que esse diálogo vai continuar acontecendo e de que nenhuma mudança drástica vai acontecer. Então, enfim, acho que a imprensa, a gente sabe que, às vezes, exagera um pouco no tom. Acho que foi um ponto preocupante, mas acho que já passou. Bom dia, Cris. Tudo bem? Meu nome é André. Eu sou fundador de uma startup early stage, a Uli, que está desenvolvendo um Waze para bike. E eu tenho uma pergunta para você sobre branding, que eu estou particularmente muito curioso para saber. Já considerando que bancos, em geral, têm uma cor muito associada às marcas deles, como é que foi o processo para você chegar aí no roxo? Cara, que engraçado a história do roxo, né? Na época que a gente escolheu o roxo, eu era a única mulher no Nubank, né? Eu fui a única mulher durante bastante tempo. E era muito engraçado, porque todos os meus companheiros, né, os meus sócios e tal, todo mundo amava o roxo. E eu era a única preocupada. Eu falava: gente, roxo, será? Mas acho que foi uma escolha muito feliz. O processo que a gente chegou no roxo passou um pouco por mapear o mercado. Então, a gente, de fato, fez um mapa para entender os players em serviços financeiros, na adquirência. A gente viu que algumas cores elas estão muito personificadas, né? Não tem outra associação para se ter com laranja, né? Você tem um vermelho já sendo amplamente utilizado também, azul. Então, assim, a gente quis realmente procurar algo que trouxesse uma cara nova, né? E do qual a gente pudesse se apropriar. E aí, até no framework que a gente usa para pensar na marca, o roxo é um atributo muito forte da marca, e mesmo o nosso produto flagship, que é o roxinho, né, que a gente fala, eu acho que tudo isso ajudou a materializar bastante essa apropriação do roxo que a gente fez. Então, acho que foi uma escolha legal. E de lá para cá a gente viu muita empresa, né, indo para o roxo, né? Pena que a gente não pode cobrar royalties depois, mas tá cheio de empresa aí fazendo logo roxo agora. Roxo pegou. Você consegue jogar lá para cima, André? Ou passa no meio? 1, 2 e... Boa! Boa! É um jogo, né? Quase. Palestra com jogo. Olá, Cris. Tudo bom? Olá. Meu nome é Gustavo e eu queria fazer uma pergunta sobre crise. Né? Vocês no Nubank já passaram por alguma crise, gestão de crise mesmo com o público, com cliente ou com um possível cliente? Eu digo isso porque tem um amigo que, assim, um dos poucos que odeia o Nubank. Assim. Na verdade, ele odeia o Nubank porque ele não foi aprovado. Ele não foi aprovado e ele recebeu um e-mail falando: olha, se você quiser sair da lista, fique à vontade, sabe? E hoje que ele pode ser aprovado, ele teve problema financeiro, ele pode ser aprovado, ele falou: não quero essa Agora porra, também não quero. Não quero, foda-se. Orgulho. Mas, assim, ele não criou nenhum caso com isso. Mas vocês já tiveram, tipo, alguma crise? Como vocês resolveram isso? Acho que a maior crise que a gente passou foi um pouco dessa que a gente estava comentando em relação à medida do pacote Temer, né? Mas eu acho que em relação ao cliente é difícil, assim. Eu super entendo as pessoas e toda essa comunicação que vai para os clientes que a gente não aprova, para os clientes que vão para a lista de espera, é uma comunicação que eu pessoalmente assim reviso muito, sabe? A gente está sempre melhorando, encontrando melhores maneiras, mas assim é um momento difícil. Óbvio que a pessoa gostaria de ser aprovada e não está sendo, e não, assim, a gente tem maneiras menos ruins de falar isso, né? Mas não tem maneira boa, né? Bom mesmo é ser aprovado, ponto. E eu acho que como que a gente pensa nisso?
A gente sabe que um pedaço faz parte. A gente fala que vem com o território. A gente tem crédito, não é que nem bicicleta, né? Ou, sei lá, um app, uma rede social que qualquer um pode entrar. É crédito, não tem milagre. A gente, como uma startup, a gente tem que ser extremamente conservador do ponto de vista de análise de risco. A gente começou do zero, sem ter um histórico todo que todas as empresas do setor financeiro têm lá, de performance, de risco, etc. A gente não tinha. Então, assim, não tem milagre. Para a gente continuar existindo, para a gente sequer ser uma opção para os clientes que a gente atende, a gente precisa ser muito cuidadoso com o crédito. Então, não tem jeito. Um pedaço disso ia ter que estar lá. Eu acho que o outro pedaço a gente tenta lidar com isso deixando o cliente muito confortável. Então, assim, você até dando o máximo de opção e controle para o cliente. Você até comentou que ele falou, poxa, falaram que eu podia sair da lista de espera se eu quisesse. De fato, porque assim, tem algumas pessoas que falavam para a gente, não, mas eu não quero ficar na lista de espera. Então, legal, então saia. Sabe, a gente fala internamente que a gente não está no business de forçar cliente a fazer nada. A gente não quer cliente infeliz. Então, se o cara não quer a gente vai dar opção para ele sair. Se ele quiser a gente dá opção para ele entrar. A gente quer sempre dar o controle e dar o máximo de autonomia para o cliente em qualquer situação. Agora, é uma situação difícil. Se você entrar no Reclame Aqui, a gente tem uma das melhores avaliações, notas, tempo de resposta e tal. Mas, em geral, é de cima e embaixo a gente reclamando que não foi aprovada. E, assim, né, liberdade de expressão, as pessoas podem reclamar. Mas tem pouco do que a gente pode fazer. O máximo que a gente pode fazer é continuar reforçando o nosso compromisso e o nosso investimento em melhorar os nossos modelos de análise para que cada vez mais pessoas que são boas pagadoras possam ser aprovadas. É isso. Se essa é a sua maior crise, vocês estão fazendo alguma coisa bem certa, né? Tá bom, né? Eu vou fazer uma bem rápida aqui enquanto você passa o microfone. O Eduardo perguntou, Cris, o que você acha sobre essa onda dos bancos todos estarem abrindo suas APIs, convidando as startups e... O que você vê de bom que está saindo disso? Não, gente, é ótimo, né? Vamos combinar. E empate, a gente até gosta de pensar que um pouco disso foi a gente que provocou, né? Porque se a gente não tivesse aqui, o incentivo, né, não estaria lá, né? A sensação que, pelo menos eu sempre tive vindo desse mercado, era que não precisava, né? Enfim, a gente queria fazer coisas novas, mas estava todo mundo ganhando dinheiro, né? O cliente não tinha para onde ir, né? Você estava bravo com o banco, você ia fazer o quê? Você ia para onde? Para o outro, que é igual? Né? Então, assim, não tinha. Então, para a gente, é extremamente positivo a gente ver o mercado se mexendo. Eu acho que não só eles estão abrindo as APIs, mas a gente sabe que vários deles pegaram o nosso aplicativo, destrincharam, copiaram tudo que eles conseguiram. Né? O que faz parte. Né? Enfim, no fim, o consumidor está ganhando, são mais funcionalidades lá. O que eu acho? Eu acho que é um movimento positivo, mas tem limite, né? Tem limite de quão bonitinho você consegue fazer um app ficar se ele está rodando em cima de uma plataforma dos anos 80, se ele está rodando em cima dos mainframes lá antigos, se ele está rodando em cima de processos offline, né? Então, é legal ter um app bacana, mas se você depois tiver que mandar o fax, né, da carta escrita à mão, né? Então, eu acho que eles estão fazendo hoje a camada do 80-20 do que é mais visível. Do que dá para chegar para o mercado e falar, tem versão nova do nosso aplicativo, está aqui uma API aberta e tal. Mas eu acho que uma transformação que é mais importante, mais sustentável, ela precisa acontecer muito em diversos níveis para trás, sabe? E essa eu acho que ainda não está acontecendo. Vamos lá. Olá, Cris, tudo bom? Olá. Como dá para perceber, eu sou do mercado financeiro já tradicional. Acho que o único de gravata hoje aqui. Verdade. Parabéns. Daqui eu tenho que trabalhar. A minha dúvida é um pouco sobre o mercado financeiro e também acredito que ajude algumas startups, porque eu até participei já de alguma palestra aqui referente à valuation. As startups têm um dos maiores problemas é conseguir investimento, ou até mesmo uma grande ideia, ou até mão na massa, mas precisa de funding, captar recursos. Gostaria de saber, quanto ao Nubank, como que foi feito esse valuation? Foi no início? Vocês pensaram em fazer algum valuation para entregar e pedir um funding diferenciado para algum captador de recursos e tal? E tem 1 milhão de perguntas. E só mais uma para completar, se vocês veem algum outro setor que tem esse tipo de abertura, como, por exemplo, telefonia móvel. O atendimento também é ruim. E se vocês imaginam que tem alguma oportunidade nesse mercado ou não. Seria legal, né? Imagina, no céu.
Nossa, dá vontade. Bom, tema funding. Eu não sou especialista, tá? A parte de levantar a grana, claro que eu estava lá nos pitches e tal, mas o Davi, que é meu sócio, que é o nosso CEO, ele veio desse mercado, então ele tinha muita experiência disso, então foi uma área que ele liderou. O que eu posso dizer é, de fato, aqui no Brasil, o ambiente é muito desafiador. Tem pouco dinheiro disponível para as startups. A mentalidade dos investidores ainda é uma mentalidade diferente do que a gente vê lá no Vale do Silício. Então, essa história que a gente está desenhando aqui no Brasil, né, de Davi versus Golias e tal, do pequeno chegando contra os grandes, é uma história que se viu muito pouco no Brasil, né? Tem muita startup fazendo coisas marginais, né? Mesmo dentro de fintech, tem muita startup ali fazendo coisa para os bancos, né? Torcendo para alguém vir comprar daqui a pouco, né? Então, tem realmente poucos casos aqui no Brasil de alguém realmente brigando com os grandes. E lá fora isso é muito comum. E lá fora foi que a gente encontrou investidores que tinham essa visão de quão importante era isso, que já tinham visto a Blockbuster, né, apanhar do Netflix, né, a Blockbuster falar que tinha um site lindo, que agora estava resolvido porque ela já tinha um site, entendeu? Viu lá a Barnes & Noble também fazer o site, né, quando a Amazon estava começando a vender livro. Então, são cases que lá fora esse investidor está mais escolado de entender como é que a dinâmica funciona e tem uma visão mais de longo prazo, de entender que esses modelos, muitas vezes, vão levar mais tempo para se rentabilizar, que você precisa construir uma marca, que você precisa priorizar o crescimento antes de dar retorno. Acho que aqui no Brasil as pessoas ainda têm uma mentalidade muito, muito orientada ao P&L no curto prazo. Então, é um ambiente mais difícil, sem dúvida. E para a gente, né, a maneira como a gente encontrou foi levantar capital lá fora, né? Foi discutir com investidores estrangeiros experientes que têm visibilidade de modelos mais parecidos com os nossos, como que eles deveriam pensar em investir no Nubank. Em relação ao valuation, cada rodada foi um valuation diferente, né? Então, claro que isso é sempre um comum acordo ali com o investidor que está trazendo, mas a gente sempre tem uma referência de quanto que a gente acha que o negócio pode valer. Manda. Boa. Eu estou aqui rapidinho. Eu tenho 2 perguntas, se eu puder abusar, mas se precisar escolher uma, eu te digo qual é. Manda. A primeira é a questão de P&L. Eu vi que recentemente saiu um balanço, né, do Nubank, e muita gente questiona como vocês ganham dinheiro, né, na verdade, se a conta fecha ou não. E a que eu mais me interesso realmente em saber é se você pode contar um pouquinho para a gente, abrir pelo menos algumas partes do seu processo operacional, né? Então, como vocês tratam esse processamento, como vocês processam essas solicitações de cartão. Então, vocês usam alguns engines, que é OCR, algum engine para melhoria de imagem na hora de captura de documento, enfim, se você puder contar um pouquinho. Claro. Vamos lá. Eu vou falar primeiro dessa, depois eu falo um pouquinho do P&L. Então, é engraçado. As pessoas, às vezes, olham de fora, acham, né, que tem um laboratório da NASA lá, né, umas coisas muito loucas lá rodando. E a gente experimentou muitas coisas meio NASA-style, né? Mas essas tecnologias de OCR, né, do tipo de facial recognition e tal, de extrair dado, elas ainda são ruins e caras, entendeu? E a gente desenvolveu uma tecnologia interna, né, um software interno, de mostrar as imagens, então a selfie do cliente, os documentos e tal, para o nosso time, e a gente treinou o nosso time de uma maneira que um screening manual no sentido assim, humano, dessas imagens é muito mais barato e muito mais reliable, né, muito mais confiável, muito mais assertivo do que qualquer tecnologia que a gente testou. Então, assim, até surgir alguma que seja boa e barata, porque assim, tem algumas que são melhores, mas são carésimas. Então, assim, o custo disso versus eu ter uma pessoa olhando inviabiliza, entendeu? Então, hoje é assim. Hoje a gente faz um processo. Tem software, tem muita inteligência lá para automatizar os processos, fazer isso ficar muito rápido, mas eu ainda tenho pessoas fazendo essa análise por causa disso. P&L, gente, foi muito engraçada essa história aí da publicação do resultado, porque a gente, como SA, precisa republicar resultado, né? Então, a gente publicou e tal.
E aí sempre aparece os caras que querem aparecer, né, às custas dos outros, né? Muito engraçado. Aí tem assim, o cara quer ficar famoso, né? Aí ele escreve lá um blog post achando, né? Porque, inclusive, ele tem uma super formação, conhece profundamente contabilidade, modelo de negócio, então tem assim, uma super credibilidade para falar sobre esse assunto, né? E assim, é divertido, né? A gente lê, a gente ri. Sinceramente, com o balanço, né? A maneira contábil, né? Que a gente publica resultado para atender uma demanda legal, né? Brasileira, ela é atender um requisito. Isso é muito difícil você olhar aquilo sem o contexto devido e entender realmente como que o negócio está indo. E também, a gente também não tem interesse de ficar super educando, explicando todo mundo, porque eu tenho concorrente que está olhando para a gente, né, e apostando que a nossa conta não fecha. Eu quero mais é que os caras achem isso mesmo, né, porque senão eles vão tentar fazer, enfim. Então, a gente também não pode abrir muito detalhe. O que eu posso falar é, a gente desenhou o nosso modelo para parar em pé com o interchange, para não ter que ficar cobrando tarifinha de cliente, entendeu? Que o cliente não vai entender, não é o nosso negócio. Por isso que a gente precisa de muita tecnologia, por isso que a gente precisa ser muito eficiente, por isso que esse ganho de eficiência no passado, para a gente quadruplicar a nossa base de clientes sem ter que crescer tanto o time, foi tão importante, né? E é isso, a gente está assim, muito contente com o nosso resultado, porque ele é fruto das decisões que a gente tomou. E a decisão de crescer, continuar capturando as centenas de milhares de pedidos de cartões que chegam para a gente todos os meses, versus dar dinheiro mais rápido para publicar um número azul, foi muito fácil. E é uma decisão que está 100% em linha com a expectativa dos nossos investidores e com o que a gente genuinamente acredita que é melhor para o negócio. Então, assim, é divertido ver o pessoal querendo aparecer um pouco por causa dessa história, mas é isso. Bem que tem buraco. Lá em cima. Ah, tá lá, boa. Bom dia. Eu sou estudante de design, né? E minha pergunta é basicamente sobre branding. E minha pergunta é, em quais conceitos a marca da Nubank foram embasadas? Porque a parte que eu mais gosto de branding e de desenho de marca é a parte da conceituação. Então, eu gostaria de saber quais são os conceitos da marca da Nubrand. Legal. Eu acho que, quando a gente começou a desenhar a marca lá atrás, a gente fez um exercício grande de definir com muita clareza qual era o nosso propósito. Tá? Porque, às vezes, as pessoas têm uma ilusão de que a marca é uma coisa, que é o que o cliente vê, aí tem todo, né, tem um brand book bonito, lindo, né, que fala um monte de coisa bonita, e a empresa, na prática, não é nada daquilo. Não vai funcionar. Assim, o cliente vai entender que não é aquilo. Então, eu acho que todo o conceito da nossa marca veio muito do que a gente queria ser como empresa, da cultura que a gente queria criar. Então, no centro disso está o nosso core purpose, né, o nosso propósito, que a gente articula. Gente, desculpa, estou usando inglês para caramba, mas é porque, cara, a turma toda lá é gringa, todos os nossos materiais são em inglês, mas é isso aí. E a gente articula da seguinte maneira, né? To fight complexity and to empower people. Esse é o nosso propósito, tá? Então, lutar contra a complexidade e empoderar, que é uma palavra feia para chuchu, mas, enfim, dar o controle para as pessoas, né? Deixa eu falar um pouquinho desse conceito. Eu acho que tem 4 elementos aí que são extremamente importantes para a marca que a gente criou. O primeiro é lutar. É uma luta, sim, gente. É uma revolução. É uma briga. É um questionamento. É algo provocativo, né? Porque, no fim, a gente não tem, de novo, uma patente secreta, uma super ideia aqui que ninguém... Se você parar para pensar, qualquer outra instituição poderia ter feito o que a gente fez, mas ninguém nunca foi fazer. Por quê? Porque ninguém nunca provocou, nunca foi lá e falar, peraí, o cliente merece mais. Então, tem um aspecto de luta, sim, que a gente quer que a marca seja uma referência dessa luta, de lutar por esse cliente, de lutar pelo que é melhor para o cliente, para o brasileiro, para a sociedade. Então, esse é um aspecto. Aí tem a complexidade, né? Porque, no fim, qual é o nosso inimigo? O inimigo que a gente tem é a complexidade. E as pessoas falam, não, mas é dinheiro, é cartão de crédito, é um negócio que é complexo, juros e tal, é um negócio que é difícil. Tudo bem, até tem alguma complexidade que é intrínseca, mas tem muita complexidade que não é, que é uma cortina de fumaça, que é algo que foi colocado lá para as pessoas não entenderem o que está acontecendo com o dinheiro dela e não questionarem. Tá? Então, tem uma dificuldade de acesso à informação que é de propósito. Tá? Tem uma complexidade, uns hoops ali que você tem que ficar pulando para você conseguir entender o que está acontecendo com o seu dinheiro, que é para você desistir.
No centro da nossa luta está essa complexidade. Então, tudo que a gente faz, a gente quer lutar contra essa complexidade. A gente quer tirar essa complexidade. A gente quer desafiar. Qual é a maneira, qual é o jeito simples de fazer isso? A gente sempre fala, me explica como se eu fosse uma criança, né? Me explica com banana, me explica com laranja. Então, isso se traduz muito na linguagem que a gente usa com a marca, sem dúvida, e na maneira como a gente pensa o design de produto. Empower, né? Dar o controle. Isso é outro, já falei um pouco sobre isso hoje. Tudo que a gente faz, a gente quer dar o controle para o cliente. Então, até o atendimento, né? O suporte para o cliente que a gente tem, que é tão bacana, por que ele é tão bacana? Porque o meu cliente ele não está ligando lá ou entrando no chat para perguntar quanto que ele tem de limite. Isso ele vê no app. Todas as coisas que são fáceis e rápidas, a gente já deu essa autonomia, a gente já deu esse controle para o cliente. Tá? Isso já está na mão dele. Então, quando ele entra em contato com a gente, alguma coisa está errada. Ou tem um bug, ou o design não está tão bacana da experiência do flow, ou a comunicação não está tão clara. Então, não tem jeito. A gente precisa de uma interface muito mais sofisticada, a gente precisa de um processo muito mais bacana para lidar com esse contato. Porque não é um contato burro, vamos dizer assim. Né? As coisas são simples, o cliente consegue fazer sozinho. Então, essa noção de dar o controle para ele entrar, sair da lista de espera, enfim, dar o controle para o cliente é algo que está muito dentro da gente. E, por fim, empower people, né? São as pessoas. No final, a gente não pode perder de vista que é o cliente que está lá, né? É o cliente que paga a nossa conta, é para ele que a gente existe, é para ele que a gente tem que servir. Então, isso também está muito no centro. Acho que essa é a grande peça conceitual da marca. Está lá? Vai lá. Calma que a gente ainda tem uns 20 minutos, gente. Tá bom. Manda. Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou farmacêutica. E eu gostaria de saber qual hoje, você falou um pouco por exemplo, que os grandes bancos têm um programa de rewarding, enfim. E qual hoje você vê o maior desafio com esses concorrentes, com o Nubank? Qual é o maior desafio do Nubank frente a isso? Por exemplo, eu sei que eles têm esse programa, se para vocês isso é impactante ou não. E, se não, qual é o desafio que eles ainda têm que vocês gostariam de ter de uma maneira diferente? Claro. Então, acho que esse segmento, que é um segmento que gasta mais, é um segmento que hoje a gente no Nubank atende muito pouco. É um segmento que os bancos ainda estão atendendo porque a gente não tem essa oferta ainda, mas a gente está caminhando para ter. Eu acho que a grande diferença que a gente ainda não tem é o acesso à conta do cliente, né? Isso é algo que a gente sabe que não é ideal na experiência do cartão de crédito. Então, quem tem um cartão de crédito junto com a conta corrente, tem lá o débito automático da fatura lá na conta, coisa que a gente não consegue oferecer. A instituição financeira, o banco por trás, ele consegue ver o seu comportamento, consegue ver o seu salário caindo na sua conta, consegue ver uma porção de coisas para analisar melhor o seu risco, te dar mais limite, que são informações que a gente não consegue ter. Então, eu acho que esse é um ângulo que a gente não tem e que, acho que ao longo do tempo, a gente quer entender como que a gente consegue capturar, como que a gente dá essa facilidade do débito automático, como que a gente tem visibilidade de outros aspectos da vida financeira do cliente, que não só os gastos, para a gente melhorando a nossa oferta. Tem um monte aqui embaixo. Quem consegue pegar? Cuidado com a cabeça. Ela é macia, gente, é uma almofadinha. Manda. Bom dia, Cris. Eu sou o Toshio, eu sou cofundador aí de uma fintech. Eu queria conversar com você um pouquinho a respeito do cenário de fintech, né, do que está acontecendo. Você falou muito de visão de longo prazo, do que está acontecendo. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação do que você enxerga como visão, né, o que vai acontecer no cenário de fintech. Você enxerga que vão surgir os neobanks, então aqueles bancos inovadores digitais, eles que vão dominar o mercado, vão crescer, ou você enxerga um mercado um pouco mais aberto, com essas opens APIs, você enxerga mais uma plataforma? O que é, na sua visão, que vai acontecer? E o segundo ponto é, nessa sua visão, o que você enxerga como, pode ser no Brasil ou no mundo, como os dois principais concorrentes para o Nubank no futuro? Bom, vamos lá. Sobre a primeira, essa história de visão é muito engraçada, né? Muita gente pergunta, qual é a visão sobre isso, visão sobre aquilo. Gente, olha, eu não estou no business de bola de cristal. Não tenho, não sei. E é difícil, assim, tem algumas coisas que a gente... Por exemplo, a história do plástico, né? A gente sabe, é uma questão de tempo, o plástico vai acabar. Vai acabar.
A hora que a experiência com as carteiras digitais estiver realmente muito madura, que todo mundo tiver um smartphone, tipo, vai chegar. Mas, assim, é esse ano que vem, como é que vai ser, qual vai ser o padrão, não sei. Né? Então, tem algumas coisas que dá para a gente prever, mas nem tudo. E, quando a gente fala de fintech, não dá nem para a gente olhar para fora para falar assim, vai ser assim ou vai ser assado aqui no Brasil. Porque aconteceu tanta coisa diferente. Então, tem países que estão indo para um modelo muito de Open APIs, de plataforma, que você tem, teoricamente, alguns caras ali competindo para ser o dono do cliente, né, e desenvolvendo uma plataforma aberta que todo mundo vai plugar para vender o serviço. Né? Então, no Reino Unido tem muitos modelos assim. E aí, você pega na China, já é completamente diferente. Lá você tem empresas muito integradas, muito verticalizadas, que estão fazendo realmente soluções muito mais holísticas. Então, assim, não tem um modelo que é claramente superior aos outros. Eu acho que vai depender muito exatamente do que acontecer aqui. Eu acho que peculiaridades do mercado brasileiro são, aqui, versus o restante do mundo, o mercado é muito concentrado. A gente tem 5 bancos que têm 80% do mercado. Então, essa é uma dinâmica competitiva que torna mais difícil para um novo entrante. Então, talvez coisas como bancos digitais sejam mais difíceis de emplacar aqui, porque tem muita inércia no lado dos grandes bancos. Então, isso talvez seja algo que dificulte um pouco mais essa expansão. Mas vai saber, a gente está aqui, né? Tipo, quando a gente começou, todo mundo falava isso. Mas vocês não vão conseguir, mas os bancos não vão deixar, mas o regulador não sei o quê. Mas a realidade é que o próprio regulador, o Banco Central, quer mais competição, quer juros mais baixos, quer tarifas mais baixas. Então, acho que depende muito de que empresas surgirem, da capacidade de execução do time. É muito difícil saber. Qual era a outra pergunta? Essa era do... Os concorrentes. É um pouco bola de cristal também, né? Eu acho que hoje o Itaú, eu acho que ainda venho de lá, né? Conheço eles bem, mas eu acho que ainda é o melhor, né? Eu acho que é a empresa que entende a importância dos canais digitais, de mobile, vem fazendo muito investimento, mas tem esses desafios, como eu falei, né? Tem limite do que o app deles consegue ser quando o core está lá no Vision Plus dos anos 80, entendeu? Então, é desafiador. O Santander está fazendo um movimento muito interessante, desde a vinda do Sérgio Rial, que é o novo CEO lá, que é um cara muito, muito competente. Acho que está rolando uma transformação muito grande lá, mas não dá para saber até onde eles vão chegar. Né? Acho que é um movimento que está começando. Tech de fora, você não vê nada. Muito difícil entrar no Brasil, né? Tem muitas restrições para capital estrangeiro, tem essa questão da concentração. Hoje, a gente não está vendo nada. Oi, Cris. Oi. Eu chamo Amanda, eu sou analista de comunicação e eu tenho 2 perguntas. E são, na verdade, 2 dificuldades que a gente tem muito hoje. Eu trabalho em uma startup e, assim, eu vi que você mencionou que vocês fazem uma monitoria do tom de voz de vocês. E isso é uma coisa muito difícil que a gente tem hoje. Porque, assim, a empresa toda meio que sabe como tem que se comunicar, o que a gente tem que transmitir, mas a forma de falar é muito diferente. A gente está num processo meio que de implantar esse tom de voz único. E eu queria saber, assim, primeiro, como que vocês fazem essa monitoria? Assim, se vocês fazem só uma análise, como vocês instruem, por exemplo, o suporte a falar com o cliente no tom de voz certo, que transmita essa simplicidade toda da marca de vocês? E a outra pergunta é meio que como que vocês sabem o que o consumidor quer, meio que, porque assim, beleza, vocês desenvolveram uma solução sensacional para o cliente hoje, mas o que você sabe como que você sabe o que ele quer a seguir? Porque assim, uma outra dificuldade que a gente tem hoje é que o nosso cliente ele diz para a gente o que ele quer, mas na verdade na hora que você vai implementar é uma coisa completamente diferente. Então, como que você sabe meio que sem ter que perguntar assim, o que o cliente quer? Em geral, vou começar por essa, depois eu falo o tom de voz. Assim, em geral, perguntar para o cliente o que ele quer é a pior coisa que você pode fazer. Quem faz pesquisa sabe. Foi o que a gente descobriu. Se o Ford tivesse perguntado, as pessoas falariam cavalos mais rápidos, né? Não, faster horses, né? Tem um case muito engraçado da Chic nos Estados Unidos, né? E da Gillette. Quando a Gillette lançou o Mach 3, né? Eles fizeram um monte de pesquisa com os clientes, né, sobre o Mach 3, todo mundo achou legal, que o Mach 3 era ótimo, não sei o quê. E eles começaram a testar o conceito de 4 lâminas. E aí as pessoas falam, não, que 4 lâminas vai cobrir minha cara inteira, né? Imagina eu fazendo barba com 4 lâminas. Não, imagina, e tal, não quero, não gosto. Pronto, dali a pouco foi a Chic, lançou o 4 lá, bombou e tal. Então, assim, é muito difícil. Engraçado que estava conversando com a Carol, que trabalha comigo, e a gente está desenvolvendo essa inteligência de Consumer Insights lá, e
assim, tem um pouco de teoria nisso, tem pessoas no mundo, aqui no Brasil, o mercado de pesquisa é muito ruim, a qualidade do que se compra é muito, muito ruim. Mas tem muita gente no mundo, experts internacionais, que desenvolveram metodologias, conceitos que eu acho que são melhores para a gente conseguir extrair isso. E não tem uma resposta, né? No fim, você precisa criar essa disciplina, essa cultura de encontrar qual é a maneira de você entender como o cliente está pensando sobre um assunto e você tirar as conclusões do que ele precisa. E não perguntar para ele. Você precisa entender o que está doendo, ou o que ele quer muito, do que ele tem medo, qual é o sonho. E aí você chegar à conclusão e falar, bom, então se ele tem medo disso, se eu fizer aquilo vai ser legal. Mas perguntar, bicho, esquece. Comunicação, tom de voz. É um desafio. Eu acho que, para a gente, o que funciona bem? Primeiro, a gente é muito consistente. Então, não é algo que a gente está cobrando dos ex-peers e ninguém está fazendo. Não. A nossa comunicação institucional, o que está no site, todos os e-mails que a gente manda para os clientes, todo o copy que está no app, os nossos FAQs, tudo é feito numa linguagem muito, muito bacana e muito consistente. E o material de apoio para os ex-peers também deriva disso. Então, acho que eles estão inseridos ali num contexto que essa é a linguagem que eles veem e vivem no dia a dia. Esse é um ponto. O outro ponto a gente tem alguns dogmas ali, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem algumas palavras lá que são proibidas. Esses dias apareceu alguém para eu ver um material lá que tinha essa palavra. Eu falei, encargo. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Encargo é uma palavra que inventaram para você não entender o que você está sendo cobrado. Isso é encargo, tá? Então, assim, no Nubank não pode falar encargo. O que você vai cobrar? É juro? Então, é juros. É imposto, é IOF. É IOF. Não vem me falar em cargo, entendeu? Então, acho que isso são coisas que, à medida que você vai sendo chato ao longo do tempo, entra na veia. E a gente tem as monitorias. Então, a gente o tempo todo está pegando uma amostragem, né, do que os ex-peers estão fazendo para dar feedback, fazer o coaching, falar, olha, nesse exemplo aqui, eu acho que faltou, você podia ter sido mais claro aqui e ali, mas é assim. Tá? Oi, tudo bom, Cris? Oi. Bom, vocês já têm um volume grande de operação, né? E apesar de estarem já se consolidando de certa forma no mercado, ainda são consideradas e se consideram startups, certo? Então, minha primeira pergunta seria o que vocês efetivamente fazem para continuar sendo startup? Se vocês têm alguma coisa padronizada, alguma coisa interna na empresa para continuar sendo considerada uma startup, eu digo no sentido de sempre causar inovação e ganhar escala. E a segunda pergunta, até nesse ecossistema de startups, né, se o Brasil ainda não é mais um embrião, é um recém-nascido nessa questão de startup. Se vocês pretendem também fomentar isso de alguma forma, com algum fundo específico ou com uma incubadora dentro da própria Nubank. Deixa eu só explicar minha pergunta. Eu também sou do mercado financeiro, trabalhei 7 anos num banco, saí e estou com uma dificuldade, por exemplo, sinto uma dificuldade muito grande, porque meus contatos eles são do mercado financeiro, são mercados mais tradicionais, e, por exemplo, encontrar um desenvolvedor parceiro, até se tiver alguém aqui pode conversar comigo, é uma dificuldade entrar nesse ecossistema, né? Entrar nessa questão aí. Queria saber de você. Bom, vamos lá. Sobre manter uma startup, acho que tem várias coisas que a gente faz, isso é algo que a gente se cobra muito, né? Eu citei o negócio do Jeff Bezos e a gente está para... A Carol não sabe disso, mas no Spot, lá, que é um espaço nosso de convivência e tal, a gente vai mudar o nome para Day One, uma referência a essa questão do dia 1, que a gente está sempre falando. Claro que não está dando dinheiro, ajuda a gente a lembrar que a gente é uma startup, né? É sempre um bom indicador. Mas eu acho que isso está muito no esforço que a gente faz para a nossa cultura, né? Então, quando a gente lembra lá dos nossos valores, a gente tem um deles lá que é We're Hungry and Challenge the Status Quo. Uma das coisas que a gente desconstrói isso a gente não quer achar que, não, legal, lançar um produto, todo mundo gosta, a gente tem bastante cliente, legal, olha que sucesso que a gente tem, né? Acomodar, né? Eu brinco muito com isso, que as pessoas às vezes falam, vem aqui, vem contar um pouco do sucesso. Eu falo, gente, a hora que tiver sucesso eu conto, tá? Mas por agora a gente ainda está batalhando. E eu acho que isso se traduz de diversas maneiras, assim. Eu acho que, inclusive, tem até lados menos bons. Então, uma coisa que a gente é muito ruim em fazer é em celebrar, comemorar as vitórias, né? Porque a gente faz uma coisa, mas a gente está tão inserido ali no contexto, a gente sabe que tem tantas outras para fazer, e tem tanta coisa para mudar, e tem tanta oportunidade, que a gente nem se dá muito tempo de falar, que legal, não sei o quê, é para a próxima, sabe? Assim,
Então, eu acho que é muito desse espírito de não rest on our laurel, sabe? Tipo, de não achar que a gente já fez e continuar sempre hungry, né? Sobre a comunidade, o ecossistema, acho que a gente fica muito feliz de ver que o Brasil está se desenvolvendo. Isso ajuda a gente também, porque você comentou dos desenvolvedores. Quando a gente fundou o Nubank, a gente contratou as poucas pessoas que conheciam Clojure, que é uma das principais linguagens de programação que a gente usa no Nubank no Brasil. Não tinha mais, né? E à medida que o ecossistema vai amadurecendo, a gente tem um pool maior, né, de desenvolvedores aqui no Brasil sendo expostos a tecnologias mais modernas e fazendo coisas mais interessantes. Então, acho que isso é bom para todo mundo. Planos de aceleradora de um programa hoje a gente não tem. A maneira como a gente gosta de contribuir é participando de programas que já existem. Então, eu estou aqui hoje, o meu CTO, né, o meu sócio, já esteve aqui no Google também participando de um programa com outras startups. Então, hoje a gente está fazendo isso, apoiando outras iniciativas, mais do que tendo alguma coisa própria. Proximidade aqui ajuda, né? Rouba do lado aqui rapidinho. Meu nome é João Pedro. Parabéns, Cris. Sou cliente há 2 anos e meio do Nubank. Indico pra caramba, cada vez uso mais. Uma pergunta e um pedido. A pergunta, você falou bastante sobre marca, a cor e o propósito, super válido. E o nome? Veio da onde? E o pedido, cartão adicional. Cada vez que eu divido com a minha filha de 16 anos, vocês ganham menos. Total, pode crer. Vamos do começo, o nome. Acho que talvez alguns aqui já saibam, mas o nu, as pessoas acham que vem de new, né, de novo, mas vem de nu pelado mesmo, pessoal. A ideia lembra da história de lutar contra a complexidade? A gente queria um nome que traduzisse essa transparência, sabe? A gente realmente desconstruir toda essa complexidade. Então, vem de pelado, a gente tem várias brincadeiras que a gente faz com isso. Então, um exemplo, os experts, quando eles falam com os clientes, né, por e-mail, vai uma fotinha deles, né, e todos eles estão sem camisa, né, estão nus. Então, isso é uma representação de como a gente quer ser transparente e verdadeiro com os clientes, né? Então, é realmente um elemento bastante core da marca, né? E tua outra pergunta foi? Cartão adicional. Cartão adicional. Então, hoje, eu sei que tem algumas pessoas que têm esse use case, por exemplo, você tem uma filha adolescente, mas não é a maioria da nossa base, né? A gente tem um público muito, muito, muito jovem que, na maioria das vezes, sequer é casado. Mas eu acho que isso está ficando cada vez mais importante. Então, tá no nosso roadmap endereçar isso de alguma maneira. Vamos ver, Legal. Em breve. Trate os desiguais desigualmente. Isso. Gente, última. Acho que é a proximidade do... depois a gente vai convidar a Cris de novo, pode deixar. Ter essa proximidade. Manda. Cris, parabéns por tudo. Bem, meu nome é Diogo, eu quero te fazer uma pergunta relacionada a branding. Vocês são uma startup, começaram como startup, enfim. Hoje em dia vocês veem as startups se preocupando muito com esse processo de desenvolvimento de marca, além da ideia da qual a ideia que elas estão gerando, produto, serviço, você vê que essas startups elas estão se preocupando com todo esse processo de desenvolvimento de marca? Não, é difícil para a gente ter visibilidade de lá, né? Assim, a gente recebe muitos pedidos de startups que estão no começo, tentando entender como é que foi o nosso processo de construção, e a gente tenta ajudar no que a gente pode, né? Nos materiais que a gente pode dividir. O que eu posso falar é que o nosso case, eu acho que inspirou muita gente. Acho que uma coisa que eu posso falar eu vejo hoje mais gente preocupada com isso do que antes, né? Antes era assim, cara, produto, vamos lá, cliente, vamos vender e tal, e as pessoas não estavam necessariamente preocupadas na construção de uma marca, muito menos na consistência de uma marca. Então, a gente vê até bastante conteúdo sendo produzido falando da gente, de quão consistente a gente é, né? De como que a nossa entrega... Recentemente teve um artigo que saiu comparando a gente e Uber, né? Enfim, que está passando por um momento difícil e tal, mas de quão consistente a nossa promessa da marca é com a nossa entrega. Então, enfim, eu acho que a gente ajudou a inspirar essa preocupação. Mas, assim, visibilidade do quanto as pessoas realmente estão pensando no processo como um todo é difícil de ter, né? Mas eu espero que a gente tenha outros cases interessantes aí em breve, de startups com marcas bacanas. Gente, acho que foi super inspirador. Eu queria agradecer demais a Cris pelo seu tempo de estar aqui com a gente. E esperamos próximas. Vamos trazer temas aí que saíram muito. Podem contar com a gente para continuar trazendo esses conteúdos interessantes aqui, tá bom? Muito obrigada, Cris. Obrigada, gente. Até a próxima.